Olha só, gente, após o voto do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, tem 3 votos para tornar réus os 100 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. Fachin acompanhou o relator Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os outros 7 ministros têm até a próxima segunda-feira para registrarem os votos. O julgamento começou ontem no plenário virtual, 100 dias após os atos de vandalismo nas sedes dos 3 poderes. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em alguns inquéritos com o intuito de identificar os responsáveis pelos crimes cometidos na ocasião. Esses 100 denunciados estão agora presos. A denúncia afirma que o grupo criminoso tentou depor por meio de violência e grave ameaça o governo legitimamente constituído. Olá. Essa é a imagem que você citou, certo, exato. O cara meu querido com a Tomé? camisa do Bolsonaro. O cara com a camisa do... Não, mas não significa, porque ele está com a camisa do Bolsonaro, que ele é um bolsonarista. Você trouxe uma informação que entra na rede social dele, ele tem um viés de esquerda? O que eu quis dizer é o seguinte, nós temos como avaliar quem é essa pessoa. De onde ele veio, qual é o histórico passado dele. Posso te provocar, se me permita? Manda. Você sabe que eu tenho um prazer em fazer isso, principalmente quando você vem aqui. Quando você fala que uma pessoa vestida com uma camiseta do Bolsonaro não é bolsonarista, por que você e vocês ao mesmo tempo, quando uma pessoa usa, não disse que uma pessoa usa um boné do MST, ela é do MST? Não, vamos lá. Nós estamos dizendo... Só para eu entender, assim, qual que é a diferença uma coisa com a outra? É um pouco capciosa. Nós estamos dizendo... Totalmente. Nós estamos levando em consideração um histórico passado a qual eu tenho muita propriedade, que são manifestações da direita no Brasil. Uma atitude dessa é de um vândalo. E nós nunca vimos vandalismo acontecer em manifestações de direita. Nós nunca vimos. Até o dia 8. Calma, e a expectativa... Não começa. E a expectativa que nós temos é que a gente possa avaliar quem são as pessoas via CPMI. Isso é correto de se fazer. Isso causou um auê no Brasil inteiro. Tem pessoas presas, tem famílias destruídas por conta disso. Nós temos um ex-ministro da Justiça que está na cadeia, que perdeu 12 quilos, que pode morrer na cadeia. Tomé, e que está com a família desamparada. Posso te falar um negócio? Agora, sem transparência, como nós vamos avaliar? Eu sou a favor que as pessoas que cometeram crimes, independente de serem da direita ou da esquerda, sejam punidas por isso. O que tem de errado? Eu acho que essa pauta aí para a direita é um fracasso, meu. É péssimo. E assim, eu acho cá entre nós, sendo muito sincera com vocês, a direita, de alguma forma, tentar justificar, sei lá, defender o Anderson Torres nesse caso, eu acho assim... Mas como fracasso, ele não fez nada, ele nem em Brasília estava. Tudo que o Lula quer hoje... Não, para com isso. Que o Lula quer hoje, a gente vê coisas erradas e não vamos defender. O Anderson Torres foi o que esqueceu o celular, não foi? Deixou o celular no... O Anderson Torres foi o que estava nos Estados Unidos, voltou para São Paulo, está preso. Exato. Está preso. Está preso. E preso por quê? Qual é o devido processo legal? Qual a acusação dele? Como você prende uma pessoa sem acusar? Sem dar o direito de defesa? Eu acho assim, esse discurso é um discurso que por muitas vezes cria uma cortina de fumaça, que é exatamente o que o Lula quer. Para não discutir a questão econômica, para não discutir todos os erros e desacertos desse governo. Agora tem uma história, já que vocês estão falando de Flávio Dino, eu quero fazer uma pergunta para o Lucas Pavanato. Lucas, por que você acha que aquele documento que o Kim Kataguiri trouxe com exclusividade aqui para o Morning Show, realmente trazendo todas as informações que o Flávio Dino, inclusive, sabia da invasão e que ia acontecer? Por que você acha que isso não teve, não tomou uma outra proporção, por exemplo? Porque ninguém mais fala disso. Não tomou proporção porque a imprensa, ela é leniente. A imprensa, ela passa pano pro governo Lula. Eu tenho desde o começo do mandato, a gente tem visto que a imprensa, ela é muito mais frágil na hora de fazer suas críticas do que era quando era o governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele falava qualquer coisa, eles tiravam de contexto, virava manchete nacional, era o tempo todo na imprensa batendo. Aí você recebe uma informação, um documento comprovando que o Flávio Dino, ministro da Justiça, sabia do perigo das invasões e que não fez nada diante disso, e a imprensa caladinha. Um silêncio absoluto. E é interessante que só não generaliza porque nós estamos na imprensa. Estamos em uma imprensa realmente imparcial. Mas, em geral, a imprensa, ela tem tido uma postura leniente com o governo Lula. E eu acho interessante que o Lula, ele foi solto por um suposto vício processual. Só que agora, na prisão dessas pessoas que estão presas lá em Brasília, você tem diversos vícios processuais. Nem mesmo audiência de custódia aconteceu. E ninguém fala nada. A Constituição foi rasgada, o Estado democrático de direito não tem sido respeitado. Qual a justificativa? Que medidas excepcionais foram tomadas. Medidas excepcionais é estado de exceção.
nós estamos vivendo um estado de exceção, pessoas presas, e quando se propõe uma CPMI para investigar o que está acontecendo, ninguém quer. O Lula fica calado, e ele ainda não fica calado não, ele se posicionou, ele disse que prefere que não aconteça. Por que prefere que não aconteça? O que é mais importante? Se os atos do dia 8 de janeiro realmente foram tão graves, o que é mais importante? Avançar as pautas populistas dele, de aumento de impostos, de aumento de gastos, ou é mais importante a gente apurar a verdade? Na minha opinião, e tenho certeza que na opinião da maioria dos telespectadores que estão acompanhando... Não, uma pergunta, uma pergunta importante. Se nós verificarmos, via CPMI, que haviam infiltrados da esquerda e que aquilo foi uma coisa que foi manipulada para que acontecesse, e aí, o que vai acontecer? A minha teoria é que... Você entende? Nós temos que avaliar isso daí. É só a CPMI que vai fazer. Qual que é a tua teoria, A minha teoria é que o documento não repercute mais porque a gente fica misturando com essas teorias meio conspiratórias. Mas qual teoria conspiratória? Não, nada a ver. Qual teoria conspiratória? Que são infiltrados que não causaram... Foi um documento. Gente, pelo amor de foi Deus. Um documento. O que eu estou dizendo é a oposição. Não, teoria no lugar conspiratória de focar no documento, de focar em questões concretas, fica tentando se eximir de qualquer responsabilidade sobre o acontecido. Mas você não ouviu o que eu falei. Calma, eu ouvi. Não ouvi ao o que eu mesmo falei. tempo que tenta passar pano, por exemplo, para manifestações em frente a um quartel em função de uma eleição em que as Forças Armadas... Não, pera um pouco, gente. Vamos lá. As manifestações são manifestações orgânicas. Não são manifestações que foram organizadas por alguém. Se a população brasileira tomou essa ação de maneira orgânica, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem é o presidente para fazer alguma coisa? Você não é uma liderança política? Eu sou um porta-voz de um movimento há 10 anos. Agora, eu não tenho poder sobre as pessoas. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que eles querem. Se há uma insatisfação em relação a tudo que aconteceu no ano passado e as pessoas querem se manifestar de maneira orgânica, de maneira ordeira, permitindo o direito de ir e vir das pessoas, qual é o problema? Com um propósito antidemocrático, há um problema... Isso é você que está dizendo. Não, isso é você que está dizendo. Isso é você que está dizendo. Uma manifestação a respeito de uma eleição que está dizendo. Um quartel. Isso é você que está dizendo. Sou eu que estou dizendo que isso aconteceu. Por que foi antidemocrático? Porque estão... O que essas pessoas que estiveram lá, essas famílias demandando solução das Forças Armadas. Não, essas pessoas estavam lá. Essas pessoas estavam lá para pedir que a democracia fosse cumprida e que houvesse transparência. As Forças Armadas. Pronto, deixa eu te falar uma coisa. O que as Forças Armadas têm a ver com isso? Qualquer pessoa da direita com transparência sabe que deve se aceitar uma eleição, independente de quem ganhou a eleição. O que faltou foi transparência. As pessoas foram para as ruas para pedir transparência. Agora você está pondo um ponto só que... um minuto, Antônia. Deixa eu registrar. O que você quer dizer, então? Que é tudo terrorista? O pessoal foi para a porta lá para pedir que invadisse, que... Só um minuto. Você está chamando a população brasileira de verde e amarelo... Só um minuto, querido. Tomezinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. Se o Lula assistir um trecho dessa discussão, ele vai ficar tão feliz. Mas tão feliz, que vocês não fazem ideia. Pois é. Ele está fazendo um governo medíocre. Ele está sendo, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar disso aqui. A taxa de reprovação do Lula está subindo. A picanha não está chegando na mesa das pessoas. E nós aqui, vocês aqui, estão discutindo o 8 de janeiro. O Lula vai pegar o 8 de janeiro. Vai abraçar o 8 de janeiro de uma forma e vai carregar o 8 de janeiro até 2026. E se vocês entrarem na dele, sabe o que acontece com o Lula? O Lula fica no poder durante décadas. Concordo totalmente. Esse é o meu ponto. Eu não concordo. Mas espera. Esse é o meu ponto. O antipetismo é uma força muito... Mas como você corona isso? Pautas retrógradas, pautas retrógradas não vão fazer com que a sociedade se mobilize. Quando a gente não chamar atenção para uma coisa. Esse é o meu... Hoje, deixa eu falar. Só um ponto rápido. Hoje é um dia de muitas derrotas, após muitas derrotas para o governo Lula. Porque tivemos a volta, o recuo na tentativa de taxação da Shein, que é uma derrota do governo. Tivemos uma fala desastrosa dele sobre videogames, que causou uma revolta no mundo gamer, muita gente contra ele. E tivemos um recuo, uma tentativa, um ensaio de recuo na narrativa a respeito da guerra da Ucrânia, depois de muita pressão da comunidade internacional. Ou seja, um dia aqui que a gente, na minha visão, devia estar gastando energia para repercutir 3 fatos que são péssimos
para o governo e não para tentar criar uma teoria conspiratória. Tem 2 horas de programa, tem 2 horas de programa. Eu vou te pedir um favor, não ponha palavras na minha boca, porque ninguém aqui está criando teoria conspiratória. O que nós estamos fazendo aqui é colocando transparência e verdade. Aqui tem seriedade no papo. Dia 8 foi uma tragédia. Dia 8 foi uma questão, assim, que nós nunca vivemos na história do país. E nós temos um governo hoje que está querendo esconder a realidade da população. O que tem de teoria conspiratória nisso? Qual a teoria? Só um minuto. Antônia Fontinelli está pedindo há séculos. E hoje ela completa meio século. Então ela tem a palavra. Você tá tão bonitinho com esse moletom rosa. Deixa eu falar uma coisa. Não pode ter pancadaria de uma vez que eu não tô no estúdio. É só no dia que eu estiver no estúdio. Não vai ter ringue hoje. Tomé, não bata no meu bichinho fofinho, no cuscuz. Por favor, Tomé. É que hoje ele tá fazendo o papel do Leonardo. Ontem ele tava tão bonzinho. Hoje ele tá fazendo o papel do esquerdista. Ô, Tomé, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser práticos, Você veio aqui hoje no programa. Você tem o nome daquele vândalo que estava vestido de preto com a camisa do Bolsonaro, depredando tudo, quebrando tudo. Se eu te perguntar agora, Tomé, você que é o cara do movimento nas ruas, você veio participar do programa hoje, você tem que nem o Kim tinha um papel na mão falando, esse cara aqui é o João José, que mora em tal lugar, já cometeu tais crimes. Você tem isso? Não. Ou ninguém sabe quem é aquele cara? Não, eu imagino que, né, se houver uma investigação é exatamente para isso, para poder levantar tudo. Eu não tenho essa forma de poder levantar quem é a pessoa, mas com certeza é o que nós queremos. Só para esclarecer, o que eu chamei de teoria conspiratória é a teoria de que o cara tá lá vestido com a camisa do Bolsonaro, mas não é bolsonarista. Não, não é, mano. Tá na cara que não é, mano. Tá na cara que o bolsonarista não faria isso. Tá na cara, gente, olha só, tem coisas que tem cara, que tem jeito, que tem cheiro. Aquilo ali não é um bolsonarista, desculpa. Aquilo não é uma ação, não é uma ação de quem foi pra rua de verde e amarelo. Nós não temos histórico disso. O que eu acho não compreendem. Se as pessoas ficam se amotinando na frente de quartéis por semanas seguidas, sem aceitar um resultado eleitoral, isso não é um comportamento razoável que vai conduzir as pessoas a um debate maduro sobre democracia. Vocês me permitam girar o assunto